Olá, olá! Dave Chiodini, Drew Lock, novo franchise quarterback da NFL, tudo bem? Olá, Anthony Curtis, Vamos ver como ele vai me xingar. seu traíra desgraçado. Não, assim, ó, Drew Lock eu só vou pincelar. Jogou bem, mas contemos a emoção. Você, torcedor do Denver Broncos, não ache que depois de ter John Elway, passar o ciclo, ter Peyton Manning, terá um quarterback, um franchise assim tão fácil, tão rápido. São só 5 anos, 3 anos, desculpa. Então não pode ser assim tão fácil. Vamos conter um pouco a emoção. Foi só mais uma vitória contra o Houston Texans. Jogou muito bem, mas para dizer que ainda é o franchise quarterback, ainda falta bastante coisa. É só lembrar do Daniel Jones, né? Teve 2 bons Isso. jogos quando estreou nessa temporada e tá liderando a NFL em fumbles, então tem que dar uma segurada na emoção assim. Faz parte do torcedor, claro. Acho que o torcedor é o papel dele se empolgar, ainda mais com uma novidade, ainda mais com o cara substituindo o Joe Flacco. Então, que foi, né, uma operação Iraque do Denver Broncos. Não foi por Nossa falta de Senhora. aviso. E aí, obviamente, né, a gente sabia que ia dar nisso, porque o Joe Flacco não é de hoje, que ele não tá jogando bem, não é uma coisa assim que, assim, meu Deus, que surpresa. Né? Tem uns E bons 3 anos que o Joe Flacco não rende. Mas, ó, essa não é a pauta, Davis. Não vou deixar você falar, não. só Você, deixa eu falar Faustão. rapidinho do Joe Flacco. Não, Ele ainda fica de beicinho tá bom, na fala. sideline. Fica fazendo, Não, não cumprimenta ninguém e tal. nenhuma surpresa, porque fez a mesma coisa com o Lamar Jackson. Vamos lá. Vamos lá. Falando no homem, é o segundo quarterback na história da NFL a chegar a 1.000 jardas terrestres. Não quebrou o recorde do Michael Vick ainda, recorde que perdura desde 2006, mas está a 22 jardas de fazer isso. Mas o mais importante de tudo foi algo que eu falei na Open League hoje também. Correr por correr, o Josh Allen também corre. A diferença é que o Lamar Jackson teve mais um jogo com 3 passes para touchdown. É o 6º jogo assim na carreira dele, empatando com o Frank Tarkenton. Aliás, desculpa não. Só tá o Frank Tarkenton na frente dele, com mais jogos com 3 passes para touchdown antes de ter 23 anos. O Lamar Jackson ainda não completou 23 anos. Lamar Jackson é mais novo que o Joe Burrow, né? Que é o principal candidato a ser o Uhum. quarterback número 1 a ser draftado nesse ano. O Lamar continua tendo o controle total desse ataque do Baltimore. Mesmo em jogadas que não dão certo, você vê que o esquema está montado para aquilo acontecer. Que nem você falou, não é correr por correr. É um time que corre com a bola, mas que sabe o momento certo de atacar pelo ar. Consegue envolver um Mark Andrews, que consegue envolver o Marquise Brown, consegue envolver as suas peças e aí sim se aproveitar de todo esse talento do Lamar Jackson. Por outro lado, você vê um Buffalo Bills que eu não consigo entender dessa maneira. É um ataque para mim que aí sim, o Josh Allen corre por correr, às vezes para sobreviver, às vezes porque não encontrou as opções, eu não sei se concorda comigo. Não, eu concordo com um contexto importante. O Lamar Jackson correu com a bola no domingo contra os Bills, mas nenhuma corrida foi de improviso. Todas as corridas do Lamar foram desenhadas daquele jeito. Não foi em scramble, foi uma corrida desenhada para o quarterback. Então, isso é muito importante também, né? Porque se você coloca um linebacker em spy, você tende a dificultar o scramble e, por tabela, a efetividade dele. Então, o que fica de importante é que o Lamar Jackson ele está passando bem a bola. Está passando de maneira ideal? Ainda não, ainda tem algumas coisas a serem lapidadas na mecânica dele. A gente já falou isso em alguns outros episódios, né? Que em dados momentos ele regride a mecânica antiga, que era a base muito estreita, etc. Aliás, Davis, eu preciso confessar uma coisa. A gente tá meio que num marasmo de pautas, viu? Ah, é? Por Você quê? não acha? Porque chegou o ponto da temporada, Ah, só vai claro. classificação, só vai classificação. São 6 vagas na Conferência Americana para 7 times. Não tem muito o que Na falar, né? conferência Nacional também são 6 vagas para 7 times. Eu vejo no máximo o Los Angeles Rams brigando por alguma coisa ali. Desculpa, torcedor do Chicago Bears, mas tem que ganhar de Green Bay, Kansas City e Minnesota e ainda torcer por combinação de resultados. Então a vida É. não tá fácil para Chicago. Do outro lado, Cleveland, Oakland, eu já tô descartando, não tô considerando mais. É que eu concordo com você das pautas, mas é que não tem como a gente chegar aqui e falar sobre Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Ninguém quer saber Pois desse é, jogo, né? pois é. Mas a minha impressão é que tem 2 semanas que as coisas estão meio que sedimentadas na É, NFL. Não sei porquê, eu vim dirigindo pra casa da ESPN, da ESPN aqui pra casa pra gravar o podcast, e eu fiquei com essa impressão na cabeça, cara, que as coisas estão meio que numa reta. Claro que os playoffs vão ser maravilhosos, mas de agora até a semana 17, ao contrário de outras temporadas, é mais briga no topo. É tipo briga pela NFC West, briga pela NFC North. Então, até que isso aconteça por vias de fato,
semana 16 e 17, a impressão que me passa é que, tirando jogos épicos como dos 49ers contra os Saints, essa semana 14 e 15 ficou meio que como um limbo. Você discorda? Sim, é uma semana assim meio cumprindo tabela, né? Aí a semana 16 e 17 aí o pau vai comer. É, Porque vai valer. tem briga pela NFC North, tem briga pela NFC West, aí o negócio vai ficar bem interessante. Mas agora é meio que fazendo uma analogia, você que é um cara que gosta muito de história, é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim, fica ali, tem o craquezinho da bolsa, tal. Craquezinho não, o crack grande, mas... Ascensão do fascismo, tal, pá, Liga das Nações, mas nada realmente acontece, né? Aí o pau vai comer na semana 16, semana 17, e depois vem os playoffs. Mas a impressão que me passa é isso, que tá, né, nesse momento patinando. Antes da gente falar da crise de 29 da NFL... Meu Deus. Algo mais sobre esse jogo? Desculpa, mas não tem muita coisa pra falar. Eu acho que já falei o principal. Eu só queria falar que você falou ali do linebacker spy e tal, né? O Lamar, ele é um confronto perigoso para qualquer coisa, porque você coloca um linebacker, às vezes não é móvel o suficiente para acompanhar o Lamar. Você coloca um safety, às vezes é móvel, mas não é forte o suficiente para encarar os bloqueios da linha ofensiva. Então o Lamar cria esse problema para os coordenadores defensivos ali no box também. Então é só uma observação. Enfrentar o Baltimore Ravens é o equivalente a enfrentar sei lá, velho, um dragão cuspindo fogo chegando na sua cidade. Porque é isso, você sabe o que vai acontecer, eu já falei isso algumas vezes também. Você sabe o que vai acontecer e mesmo assim eles vão executar. Teve um momento do jogo que caiu um papel com as jogadas dos Ravens. Sim. Isso. E um defensor dos Bills, agora eu não lembro quem foi. Foi o Levi Wallace, eu acho. Isso, foi. E aí ele brincou que tava lendo e tal. Mesmo que ele lesse, não ia fazer diferença, porque a gente sabe o que vai acontecer. Aliás, muitas jogadas dos Ravens são read option. Então é uma leitura do Lamar no momento que a jogada está acontecendo. Os times sabem o que os Ravens estão fazendo e não conseguem pará-lo. Essa é a pior tempestade para uma defesa. Você saber o que o ataque vai fazer e mesmo assim ele consegue te dominar. Ainda mais um jogo terrestre que acaba sendo ainda mais humilhante para a defesa. Vamos lá então. Não, chega. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá bom. Posso fazer? Você acha que os Ravens têm mais alguma coisa guardada para os playoffs? Ou esses são os Ravens, o ataque dos Ravens até o final da temporada? Não estou falando daquela, não estou falando daquela questão, estão escondendo o playbook. Isso aí para mim não existe, mas... Não existe, mas tem coisa separada para pós-temporada. Com certeza tem jogada com o Lamar Jackson recebendo passe, eu não tenho a menor dúvida. Ou reverse com o Lamar saindo correndo para um lado e o wide receiver voltando, esse tipo de coisa. Também tenho essa impressão. Com certeza, então, com certeza absoluta. O Greg Roman está separando isso para a próxima temporada ou eventualmente até o Super Bowl. Vamos falar então de 49ers e Saints, que foi o grande jogo não só dessa semana 14, como da temporada como jogaço, um todo. Né, cara? Né? Porque e foi um jogo, ao contrário daquele Chiefs e Rams, que também foi maravilhoso, etc. Revi o jogo muitas vezes nessa intertemporada, mas o Chiefs e Rams teve muito turnover. Sim. Essa partida de ontem foi um jogo puramente bem treinado. Cara, e assim, o incrível porque são duas boas defesas, duas defesas de alto nível, duas defesas que estão dentro do top 10 da NFL, provavelmente até top 5, e foi um jogo de 50 e poucos, de mais de 100 pontos, não, mais de 100 não, desculpa, quase 100 pontos, então foi 48-46 contra uma linha defensiva sensacional do San Francisco 49ers, uma defesa muito agressiva e tão boa quanto dos New Orleans Saints. Então, assim, foi execução perfeita, chamadas perfeitas, muitas jardas pós-recepção, ou seja, jogadores conseguindo usar velocidade. Então, foi um jogo muito bonito de se ver da parte ofensiva. Eu não vou demeritar as defesas desse jogo, cara. Porque eu acho que... Não, porque são duas boas defesas, é mérito do ataque. Os dois ataques conseguiram uma boa partida contra boas unidades defensivas. Exatamente. Eu acho que isso tem que ser bem frisado. Não foi uma batalha que as defesas eram fracas, de isopor, e aí chegou dois ataques fortes e passou por cima. Não foi o caso, né? Acho que tá claríssimo isso. E a defesa de São Francisco, a segunda da NFL em pontos por jogo, e no meio do jogo o Saints tinha 26 pontos. A linha de pontos em Las Vegas para essa partida era de 45. Os dois times superaram o over de Las Vegas nesse jogo, né? E foi um jogo muito bem treinado, com o Sean Payton mostrando porque é um dos melhores técnicos da NFL, por que concorre fortemente ao técnico do ano
ainda mais por conta daquela campanha que fez com o Bridgewater. Do outro lado, o Kyle Shanahan, com uma variação de jogadas, abriu a caixa de ferramentas de uma maneira maravilhosa, com trick play, com um passe em profundidade, e a vitória que faltava para o San Francisco 49ers fortificar a narrativa. Sabe no Power Rangers, quando o monstro vira, quando a Rita Repulsa... Sim, fica grande. A Rita Repulsa faz o monstro ficar grande? Esse é o jogo para os 49ers que o monstro ficou grande. Exatamente, ganhou fora de casa, de um contender, no final, numa situação dramática, né? Então, foi tudo certinho. E assim, eu quero destacar como o Kyle Shanahan foi bem nesse jogo, cara. O Sean Payton foi muito bem, mas o Kyle Shanahan, em nenhum momento ele pareceu aquele Kyle Shanahan que eu critiquei em momentos passados, em temporadas passadas como coordenador, ou o Kyle Shanahan mesmo, que alguns momentos dessa temporada em que a teimosia dele prevaleceu sobre o que precisava ser feito. Soube o momento certo de ser conservador, soube o momento certo de arriscar, soube o momento certo de colocar as coisas assim, dizer, ok, vou acertar aqui, chutar um punt e vida que segue, e a minha defesa vai dar conta. Então é uma maturidade chegando que o coloca em nível de brigar com caras como o Sean Payton, que é um cara que muitas vezes eu critiquei por ser extremamente agressivo, mas que é uma qualidade. Então, assim, o Kyle Shanahan hoje pode entrar nesse seleto grupo para brigar com esses caras como Sean Payton, Pete Carroll, Bill Belichick e esse tipo de cara. Essa maturidade que lhe faltava chegou. E isso, próximo aos playoffs, você sabe que é muito importante. É muito importante, o time está crescendo ainda mais, né? Porque já é um time com força neste ano, pode ser inclusive o primeiro cabeça de chave da Conferência Nacional, mas é um time crescendo muito e na hora certa. Sobre o Shanahan, ele colocou a bola numa 4-2 na mão do seu melhor jogador, que é o George Kittle, que é o melhor tight end da NFL, e você ouve isso nesse podcast há muito tempo, que o George Kittle é o melhor tight end da NFL. E eu uso o mesmo argumento que usei para colocar o Rob Gronkowski como o melhor tight end de todos os tempos para o George Kittle, bloqueando. Sem ele, os 49ers têm 2 jardas por carregada, 2,5. Com ele, coisa de 4,5, 5 jardas por carregada no jogo terrestre. Ele é muito importante bloqueando e muitas oportunidades de jardas após a recepção, como naquela 4-2, o cara ganhou o jogo para São Francisco. Nossa, sensacional. Ele tomou um face mask, né? E ele tomou o face mask e conseguiu ainda mais jardas depois de que já estavam puxando o capacete dele. O cara é um tanque. É um tanque. É um cara extremamente veloz pro tamanho dele. É o novo Rob Gronkowski. É o novo Gronkowski. Sem desrespeitar nenhum outro tarendo, o Travis Kelce é um cara que também é sensacional, mas o Travis Kelce não bloqueia como o Kittle. O que o George Kittle tá jogando na função de tight end como um todo, e num time que joga tanto com um pacote 21, com 2 running backs, esse tipo de coisa, é sensacional. Tem isso, né? E como ele não tem ajuda. Como consegue envolver ele nesse plano de jogo, né? Agora eu quero fazer uma ode a um outro cara aí. Que seria? Drew Brees. Que bela partida também, hein? Os Saints saem vencidos, mas não saem derrotados. O Drew Brees, inclusive, tá a 2 touchdowns de empatar com o Peyton Manning por mais touchdowns na história da NFL. São 539 pelo Peyton. E semana que vem tem Monday Night Football contra o Indianapolis Colts, que cedeu uma penca de touchdowns pro Jameis Winston. Então a tendência é que o Drew Brees quebra o recorde em audiência de horário nobre na segunda que vem. Que esteja isso no prime time, que legal. Drew Brees, assim, que nas últimas semanas não vinha tendo lá grandes performances espetaculares, jogou bem contra essa defesa, muito pressionado, mas aí é aquela toda a experiência, todo o know-how de um quarterback que venceu o Super Bowl e que vai pro Hall da Fama, saber se livrar muito rápido da bola, identificando muito bem o que os 49ers estavam mostrando pré-snap, e assim, mesmo sem ter tantos alvos confiáveis, né? Ele conseguiu envolver o Jared Cook no primeiro tempo, 2 touchdowns em rota sim no meio do campo, que foram maravilhosos. Tá faltando isso, inclusive. Muito, muito precisos. Aquela bola ali é uma bola de precisão muito complicada. Então, o Drew Brees voltou ontem. Essa é a verdade. Se o Drew Brees mantiver essa pegada até o final aí, os Saints ficam muito mais fortes. Muito bom. Você quer dar palpite para quem vai ser o primeiro cabeça de chave da NFC? Cara, acho que com a derrota do Seattle Seahawks ontem, eu acho que o San Francisco 49ers tem tudo para ser o primeiro cabeça de chave. Vamos ver aqui a classificação. Classificação não, desculpa. As próximas partidas dos 3 times, né? Porque Seattle, queira ou não, ainda está na briga pelo primeiro cabeça de chave. O Green Bay Packers, no momento, é o segundo. Que temporada esquisita para Green Bay.
E sabe que é coisa muito doida? Green Bay pode ficar de fora dos playoffs ainda. Sim, porque pode perder para Minnesota e aí ficar fora Pra do wild Chicago card, agora, né? depois Minnesota, e aí termina o ano contra Detroit. Se Green Bay perder 3 jogos e Los Angeles, os Rams, ganharem 3 jogos, no critério de desempate, que é a campanha na Conferência Nacional, os Rams ficariam à frente. Então, os Vikings ganham a divisão e os Rams ficando com a sexta vaga, né? A outra vaga ficando com quem não vem da NFC West como campeão, né? Seja São Francisco, seja Seattle. Aham. Na semana 15, os Saints pegam os Colts no Monday Night Football, os 49ers pegam os Falcons em casa, os Saints também jogam em casa contra os Colts, e o Seattle Seahawks vai até Carolina contra os Panthers. Na semana 16, os Saints jogam fora de casa contra o Tennessee Titans, que vive grande momento. A equipe dos 49ers recebe o Los Angeles Rams e o Seattle Seahawks joga em casa contra o Arizona Cardinals. Por fim, semana 17 tem o Seattle Seahawks recebendo os 49ers e os Saints terminam o ano jogando fora de casa contra o Carolina Panthers. Então, New Orleans está numa posição bem confortável para ficar com a folga. Para ficar com o seed 2, né? Eu não vejo Green Bay ficando com a Também folga. não vejo. Green Bay fora dos playoffs é outra conversa, tá? Acho bem eu acho difícil que Green acontecer. Bay entra. Mas folga, eu acredito que seja o campeão da NFC West E o Saints. e o New Orleans Saints. Também acho. Isso. Também acho. E apostaria no Saints como seed 1, tá? Porque você tá apostando em Seattle contra... ganhando em casa de São Francisco. Isso. Não faz sentido, não é? Não tem resposta errada. Não é nem aqui. demérito de São Francisco perder para Seattle em casa. Assim como, né, poderia ter ganho em casa contra Seattle. Exatamente. Mas New Orleans tem um calendário mais tranquilo, né? New Orleans pegando, então, a equipe dos Colts, depois Tennessee, depois joga contra o Carolina Panthers em frangalhos após a demissão do Ron Rivera. Merecida demissão, inclusive, a gente não comentou no podcast, mas merecida demissão. Então, Davis, eu aposto em New Orleans na primeira, e São Francisco pode perder para os Rams também. Isso pode acontecer. Eu não estou desrespeitando o São Francisco. Não é isso. É que nessa divisão, Los Angeles, São Francisco e Seattle, os três podem, neste momento da temporada, com a melhora do ataque dos Rams, ganhar dos outros dois ou perder para os outros dois. Essa é a realidade. É a divisão mais forte da NFL. E a NFC West tem isso por característica dos times que não são o primeiro, tá sempre atrapalhando o primeiro, né? Isso já é uma coisa de outras temporadas. Na época do Jeff Fisher, os Rams complicavam a vida do Seattle Seahawks. Sempre. E era o único jogo. Teve um jogo que eles ganharam com um touchdown do Johnny Hacker passando, aí um fake de... Teve um 9-3 para Los Angeles. Isso, teve uma coisa assim tradicional. Mas eu acho que pelo modo como São Francisco vem jogando, com pouquíssima oscilação, eu acho que São Francisco, salvo lesões, alguma coisa que venha acontecer nessas próximas 3 semanas, consegue garantir esse seed 1 e o 2 fica pro New Orleans Saints. Acabou, Dinastia? Cara, é aquela coisa. Acabou, a gente já falou, vai acabar quando não jogar playoff. Mas que a coisa tá ladeira abaixo, tá. Deixa eu te passar uns números aqui. Vou falar uns números de um quarterback nos últimos 4 jogos. 51,5% de passos completos, 5,4 jardas por tentativa, 5 touchdowns, 2 interceptações e o QBR, que é o rating da ESPN americana, que vai de 0 a 100, de 34,5. Ele pegaria DP direto, ele não teria nem reavaliação. Não, ia direto pra dependência. Tom Brady tá feio. E não dá pra ir dizer assim, é a linha ofensiva. Ok, a linha ofensiva não tá jogando bem, mas o Tom Brady tá perdendo recebedores abertos, tá jogando a bola fora, o primeiro sinal que vê alguém. Sabe o que eu vou falar? É uma coisa meio estranha. Lembra que o Sam Darnold viu fantasmas? O Tom Brady tá começando a ver fantasmas. E eu não acho que ele tá saudável, tá? Cotovelo? Tá esquisito. Não tá normal. Não tá normal. Não tô passando pano pro cara. Pelo contrário, tá machucado ou fazer o quê? Mas não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Não passar pano é justamente dizer isso. Ele não tá jogando bem. Tem uma estatística que é bem subjetiva, que é do Next Gen Stats, da NFL mesmo, que o Brady está completando passes abaixo da expectativa em 6 jogos seguidos. É a terceira pior marca da NFL. Caraca. Ele não tá jogando bem. Isso é dele. Eu já passei também em outros podcasts a porcentagem de lançamentos mais fortes ou mais fracos do que deveria em terceira descida. O Brady tá com 30% de overthrow ou underthrow. E essa vai na conta dele. Essa não vai na conta da linha ofensiva, essa não vai na conta dos wide receivers. É o braço dele. É uma estatística isolada para o quarterback. Então, nessa última partida, parece que é outro jogador. Vamos encarar esse fato. Parece que é outro jogador. Sob pressão, 4 de 14.
o Isso que não é o Tom Brady. eu até escrevi hoje, deve ser publicado. Não, saiu já. O robozão, né? Ah, já saiu, Já verdade. saiu, Verdade. eu publiquei. O robozão, ele não existe mais, cara. O que acontecia antes era o quê? Quando todos os Stormtroopers tinham sido batidos, o Darth Brady descia da nave e derrotava todo mundo. Hoje isso não acontece mais. Excelente analogia. É. Eu vou até bater palma. É isso. Ele pegava o sabre de luz vermelho, ficava puto e ganhava o jogo. E o Davis mandou uma mensagem pra mim. Eu vou ler. Pode ler. Eu vou ler. Ipsis literis. Opa, Ipsis literis. Putz, fazia tempo que eu não escutava. A última mensagem do Davis foi: vai a merda. Que eu coloquei o nome do podcast aqui pra provocar ele. Vamos lá. Deixa eu subir aqui, que tem muita bobagem que a gente fala, né? Que não pode sair daí. Aqui. Você é disparado a pessoa que mais ama o Tom Brady que eu conheço. Aí eu, diga. Aí ele, que é verdade isso. Mas aqui eu tenho que ser profissional. Cara, mano, tá foda, velho. Não tá legal, velho. Não tá legal ver o Tom Brady jogar, tá me machucando, não tá legal. Aí o Davis mandou aqui. Você confia que tem um suco extra onde eu já não vejo mais. Pra mim, não tem ódio que dê jeito. Aí eu respondi. Era a última linha de esperança, o ódio. Aí o Davis, pode até ganhar hoje, mas a ladeira tá muito vertical. Aí eu respondi, não tá divertido. Isso era ontem à tarde, tá? Durante o jogo. Isso, essa foi a conversa entre nós dois durante o Chiefs e Patriots ontem. Não tá divertido, cara. Agora, eu vou sair aqui da parte profissional do negócio. Como fã desse cidadão, não tá legal, velho. Tá muito ruim. Você passou por isso em 2015, inclusive, né? Passei, cara, e eu tinha que ficar defendendo o Peyton Manning, assim, como torcedor, né? Não trabalhava ainda com futebol americano nesse ponto, e eu tinha que ficar defendendo, dizer, não, ele tá machucado, gente, pelo amor de Deus, não falem assim, e tal. E o final da história pode ser igual. Pode ser igual. E o futebol americano, ele é muito bonito por causa disso. Porque essas narrativas aí, por exemplo, vamos pegar a última temporada do Ray Lewis, não era o grande Ray Lewis jogando. Não, ele machucou, ele ficou jogo machucado, inclusive. Era mais o instinto de liderança dele naquela defesa, que é aquela frase do filme Prenda-me se for capaz, que o pai do Frank fala pra ele, que também chamava Frank, o pai, inclusive, que Frank fala também do uniforme dos Yankees, que os adversários veem aquelas pinstripes e tremem. Você vê do outro lado, tem o Ray Lewis jogando, é embaçado. Você vê do outro lado, tem o Tom Brady jogando, mesmo que ele não esteja jogando bem, é embaçado. O Peyton Manning é a mesma coisa. E assim, era mais até pra própria defesa do Baltimore Ravens, o que o Ray Lewis representava. E o Ray Lewis foi lá e ganhou o Super Bowl. Ganharam o Super Bowl no último jogo também. Então tem tudo isso. Essas narrativas do futebol americano podem acontecer de novo. O Tom Brady, eu falo, os Patriots estão jogando mal, mas eles não perderam sua capacidade de vencer. E isso a gente não pode descartar. Os Patriots ontem quase venceram o jogo. Sim. Certo? Erros de arbitragem que aconteceram ontem. O N'Keal Harry fez o touchdown. Foi o N'Keal Harry? Foi o N'Keal Harry. Ele fez o touchdown e a arbitragem declarou ele fora do campo. E então, não tinha mais desafio, né? E qualquer touchdown pro New England Patriots faz diferença do jeito que o ataque tá jogando. Os Patriots provavelmente teriam ganho se não fosse erro de arbitragem, mas é aquilo que a gente sempre fala. Eu não gosto de comentar erro de arbitragem porque é uma muleta que, vamos falar a verdade, comentarista que não analisa o jogo fica usando porque o povo compra essa narrativa muito fácil, porque é superficial. Eu não gosto. Aconteceu, mas os Patriots estiveram em posição para ganhar o jogo em outros momentos. É isso. Como eu falo de qualquer outro time. Ontem a moeda virou pro lado do New England. É isso, né? É isso. Como tantas vezes virou pro lado dos times que eles enfrentaram e assim por diante, como acontece com vários times, como a moeda virou contra os Saints no ano passado, naquele pass interference que não foi marcado, e aí por diante, sabe? É como o Pofechô diria, nós vai ganhar deles e dos árbitros. Entendeu? É isso. E eu já joguei, assim, esporte coletivo de maneira minimamente organizada na faculdade. E aí teve um jogo de hand que a gente foi jogar contra um time que o árbitro nitidamente favorecia, tipo, era histórico. E na pré-eleição a gente falou entre a gente, falou assim, não, a gente vai ganhar dos caras e do árbitro. E a gente ganhou. Então, é isso. Não dá, tem certas coisas que você não consegue controlar. E geralmente a arbitragem é caseira na NFL. Não foi. Paciência. Vai jogar futebol americano no Brasil pra você ver. Aí você vai ver o que é arbitragem caseira. Meu Deus do céu. E é isso, assim... É plenamente possível que os Patriots joguem 2 jogos nos playoffs, que seja, em vez de 23-16, que seja 16-10, e que os Patriots vão para a pós-temporada.
é plenamente possível que o Bill Belichick faça um novo plano de jogo contra o Lamar Jackson na final da Conferência Americana em Baltimore e vença a partida. Eu apostaria nisso? Sinceramente, não. Mas não é descartável. É muito mais fácil acontecer isso do que o Houston Texans chegar no Super Bowl. Ou que hoje o Green Bay Packers, no outro lado, jogando, vença do jeito que vem jogando, vença o Baltimore num jogo desse, entendeu? Por quê? Porque aí você tem a maior mente como treinador da NFL, que é o Bill Belichick. Claro que você tem no outro lado o John Harbaugh também, que vai ser um cara que vai se precaver disso. Mas eu concordo com você, eles não perderam essa capacidade de vencer. Mas no jogo de ontem em si, se você segura o Patrick Mahomes a 23 pontos jogando na sua casa em New England, seria um jogo que 95% das vezes o New England teria vencido. E esse jogo vai acontecer de novo em janeiro, tá? Você acha que tem chance dos Patriots perderem o Seed 2, a vaga 2 e terem que jogar Wild Card? Acho que não, né? Não, os Patriots vão amassar o Cincinnati Bengals, como aconteceu em 2014, inclusive. Mas isso daí já é padrão hoje na NFL, né? Tirando os Jets. E aí, vão amassar os Dolphins na semana 17. E que os Dolphins estão melhores, que seja dito isso, mas desculpa, não, mas em New England, desculpa, bicho, não dá. Se não fosse o Josh Allen, o quarterback dos Bills, eu até apostaria nos Bills ganhando esse jogo. Mas é o Josh Allen, cara. Não dá. Eu não consigo confiar no Josh Allen. Você sabe qual que é o segundo quarterback com pior aproveitamento de passe ou pressão na NFL? Josh Allen. Não, Tom Brady. Sabe qual é o primeiro? O primeiro é o Josh Allen. Você vê o Josh Allen ganhando um jogo em Foxborough com essa defesa dos Patriots? Não vejo. Não vejo. Não, desculpa, mas não vai acontecer. Não vale o argumento que ele ganhou dos Cowboys e tal, porque o parâmetro é muito diferente. Não é diferente. A cada 10 jogos em Foxborough, com os dois times assim, os Bills vão ganhar 2 e os Patriots vão ganhar 8. Olha, cara, eu sigo mais que seja 9-1. 9-1? 9-1, tá bom, ok. 9-1, justo. Ainda dei um boi a mais pra Buffalo aqui. Então, se os Bills tivessem um jogo aéreo mais eficiente, tudo bem. Mas houve várias oportunidades contra Baltimore, importantes no primeiro tempo, que o Josh Allen errou passes em pura precisão. O Josh Allen é o quarterback que ele é. O Jared Goff, daqui a pouco a gente vai falar, é o quarterback que ele é. Não. No caso do Goff, tá desde 2006, a gente já conhece o cara. O Josh Allen já tem uma temporada e meia de espaço amostral. Já é bastante coisa. A gente já sabe, né, o que pode ser e o que não pode, né? É como a gente também não vai adiantar a gente achar que um dia o Lamar vai ser extremamente preciso nas bolas dele, especialmente essa bola em profundidade e tal, que é onde ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Ou que o Jameis Winston não vai ser uma montanha-russa de emoções. Exatamente. Não adianta. A gente, às vezes, crê muito numa mudança que não vai acontecer. Não é de um ano para o outro que um quarterback vai mudar tudo o que ele faz. Ele pode evoluir? Pode. Principalmente chegando na NFL. A questão não é essa. Não acho que é isso. A questão é que a gente fica mal acostumado com algumas narrativas de melhora. Tipo o Pat Mahomes, reserva do Alex Smith, e de repente, MVP, foi lapidado. O Lamar Jackson com dificuldades para jogar contra os Chargers em casa e provavelmente MVP no ano seguinte. Sim. Aí a gente acha que essas coisas acontecem com todo mundo. Sim. E não acontece. E não acontece com todo mundo, curte. E também acontece em uma vez na carreira do cara. Entende? Não vai o Lamar, ele não vai mudar mais muito disso. O Josh Allen não vai mudar muito disso. E agora você pega um novato, claro, você tem uma melhora dele. Ele vai aprender coisas novas. Mas você não vai tirar todos os vícios dele. Ninguém nunca vai tirar do ninguém nunca vai tirar do Patrick Mahomes esse espírito gunslinger dele. Por mais que queiram. Não vai. Então, é um Pokémon. Evolui uma vez só, às vezes. Talvez duas, mas no máximo duas. Então, é isso. Não esperem a roda sendo reinventada. Do jeito que as coisas estão, precisaria de, assim, muita coisa pro Josh Allen ser um quarterback preciso. E ele não é. Entendeu? A gente tá diante disso depois de 1 ano e meio. O Bill Parcells falava isso. Se eles não mordem quando filhotes, eles não vão morder quando adultos. Tem certas coisas que são intrínsecas ao jogador. O Pat Mahomes já tinha esse braço formidável, já lançava de base sem plataforma, etc. Lá em Texas Tech. O que foi lapidado foi o aspecto mental do jogo. Isso eu acredito que pode ser melhorado. Mental sim. Alguns aspectos de mecânica podem ser melhorados. Mas tem um certo teto que o cara atinge. E assim, é aquilo que a gente fala, tá tão dentro dele isso, cara, que você querer mudar a essência do jogador é muito difícil. É muito difícil. É que nem quando a gente fala de release, né? Sim. Do ponto que ele solta a bola. Isso é uma coisa tão complicada de você mudar num quarterback que às vezes as pessoas não conseguem acreditar. Mudar do ponto de onde ele solta a bola. Então, é a mesma coisa assim, vai no teto. Você pode melhorar até um certo ponto, mas mais que isso não.
Mentalmente, eu acredito que o quarterback consiga evoluir, mas tem algumas coisas no jogo dele que não. Só para arredondar o lado de New England, pro fã dos Patriots que quer entender o que tá acontecendo de errado no time. O Dave Andrews tá fora desde o início da temporada, center, o jogo terrestre fica fragilizado por conta disso. O James Devlin, mesma coisa. E o Sonny Michel, um running back que precisa de um bloqueador como o James Devlin limpando o trilho na frente dele. A aposentadoria do Rob Gronkowski não é sentida no jogo aéreo, ela é sentida no jogo terrestre. Da mesma forma que eu falei do Kittle, com ele e sem ele, como funciona o ataque dos 49ers em jardas por tentativa. Com tudo isso, mais o Tom Brady não aparentando estar saudável, parece outro quarterback, a gente tem um Sonny Michel com 5 carregadas e 8 jardas. É muito pouco. Para esse ataque é muito pouco. É isso. O ataque como um todo tem potencial para mais. Agora, perguntar, é a última temporada do Tom Brady? 42 anos, entra ano que vem no último ano de contrato, né? 2020 é o último ano de contrato. Eu não vou negar que a aposentadoria do Tom Brady vai ser um dos piores momentos da minha vida. Eu vou sumir durante uns 3 dias. Você sabe disso já, né? Sim. Tá. Eu vou encarar melhor, pra mim é um pior momento. Mas assim, o The Last Rodeo, pra mim, do Tom Brady, do Peyton Manning, pra mim foi o ápice, entendeu? Eu não sofri tanto porque vinha com um título. Então, eu já sofri um pouco a aposentadoria do Peyton. De vez em cara, já me peguei sexta-feira à noite abrindo o YouTube pra ver jogo do Peyton Manning. Já vi sexta, já vi terça, já vi quinta. E aí, a galera sexta-noite manda mensagem pra ex-namorada e eu abro o YouTube, eu sou um doente. Então, não vai ser legal, não vai ser legal. Mas eu posso ser sincero, eu prefiro que ele aposente a ele jogar mais uma temporada do jeito que ele tá jogando. Eu também prefiro. De verdade. Eu prefiro. De verdade. Não tá digno. Eu acho que... Não tá digno, desculpa. E eu acho que é hora dos Patriots também seguirem em frente, entenderem que uma hora ia ter que acabar. Não teve ciclos... Marcos Mariota é o nome dele. Não é, pelo amor de Deus. Vai acontecer. Você quer bater uma aposta comigo? Não vou bater aposta nenhuma desse aí, porque eu também acho que pode acontecer. Mas... acho que o ciclo do New England Patriots é um dos maiores de todos os esportes, né? Eu acho que eu nunca vi um ciclo vitorioso que se encerrou tantas vezes. Tem os Yankees, né? Tem os Yankees, é verdade. Os Yankees nos anos 50 era foda. Mas, considerando os Yankees nos anos 90 também, né? 98, 99, 2000 e tem 96 antes na conta. Mas, considerando tudo que a NFL faz pra deixar o bagulho equilibrado, free agency, draft, tudo... é impressionante. A linha ofensiva dos Patriots no Super Bowl 53 era completamente diferente, os 5 jogadores do Super Bowl 49. Todos eles mudaram. Uma coisa absurda. E assim, continua, sempre ano passando, entra ano, oscila aqui, oscila ali, e tá lá. Então assim, eu vou te ser bem sincero, eu tô meio de saco cheio das narrativas dos Patriots, porque a gente ouve muito aquilo. O Bill Belichick não erra. O Tom Brady... Cara, isso enche um pouco o saco. Mas a verdade é que os caras fazem por merecer. Então, assim, eu gostaria de ver o Tom Brady parando por cima. Acho que chegou a hora. Ele escolhe... Eu quero que ele escolha quando ele vai parar e não escolham por ele. Como aconteceu com o Brett Favre, por exemplo. O Brett Favre escolheram por ele. O Adam Vinatieri vão escolher por ele. Tá? Tem que saber a hora, cara. E é dolorido, sabe? Claro, não tem nem como comparar proporcionalmente. O Tom Brady joga na NFL. É o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Mas é tão duro você parar de fazer alguma coisa que você gosta. Eu acho que eu escrevi isso esses dias até numa das minhas colunas. Quando eu tive que parar em 2017, eu precisava parar. Era o meu momento de parar. Eu não tinha mais prazer em ir pro campo toda semana e tal. E a minha vida pessoal tava ficando muito conturbada e eu tava começando a assumir outros compromissos, tinha um on the clock começando a engrenar, depois eu entrei no Pro Football e tal. Então, eu precisava parar, mas foi muito dolorido, mesmo eu sabendo que eu precisava. E eu passei 2 semanas do cão depois que eu parei. E eu parei exatamente no dia que eu fui campeão. E foram 2 semanas tenebrosas, assim, que eu pensava todo dia, será que eu fiz certo? O que vai acontecer? E quando voltou, virou o ano, que seria a época de pré-temporada, e eu me peguei no sábado à tarde em casa, e eu olhei assim, o que eu vou fazer hoje à tarde? Porque era a minha vida, 10 anos fazer aquilo. Imagina pra esse cara que tá 19 só na NFL, essa é a vida dele, entendeu? Então é muito difícil parar. Mas tomara que ele pare no auge, que nem você disse, que ele escolha a hora dele parar e não parem com ele. É aquela frase que o atleta morre 2 vezes, né? Quando ele aposenta e quando ocorre a morte de fato.
Então, não é fácil escolher. O Tom Brady já algumas oportunidades disse que quer jogar até os 45 anos. Eu não vejo isso acontecendo, porque, assim, o declínio, ele é forte e é uma pancada. O declínio para o Tom Brady, ele está acontecendo, mas bem mais fraco do que com o Brett Favre e o Peyton Manning e outros tantos quarterbacks. E eventualmente vai acontecer com o Drew Brees também. Sim. Né, que a gente fala pouco disso, porque o Tom Brady é mais velho que o Drew Brees, mas eles têm idade parecida, né? Os dois acima de 40 anos. O Drew Brees também tá no último ano de contrato, né? É. Ó, o Philip Rivers é um cara que estão escolhendo parar com ele. Foi forte, O Philip Rivers, a queda foi forte, cara. A queda foi muito forte. Ele teve esse jogo aí contra os Jaguars agora, mas a gente tem que considerar o todo da temporada. O Eli Manning é a mesma coisa. Eu não sei como o Ben Roethlisberger volta pra temporada que vem, ainda mais depois de uma cirurgia no cotovelo. Então, essa velha guarda, a gente tá testemunhando aí uma queda, uma passagem de bastão, queira ou não, e é foda. Né? E o próximo da lista é o Aaron Rodgers, se é que isso já não tá acontecendo. Eu acho que ele ainda tem uma linhazinha pra queimar, mas às vezes eu duvido um pouco da motivação. Às vezes parece que é um cara que a motivação não tá no auge. É que o Rodgers é uma pessoa enigmática, é um cara difícil de decifrar. Ele é um cara muito difícil de ler, né? Você nunca sabe se ele tá bem ou não, essa que é a verdade. Daqui a pouco ele pega o sabre de luz também e vai lá e começa a resolver ganhar jogo e resolve essa paçoca toda. Porque se tem um cara que pode fazer isso, é ele. Então, não sei. Mas eu acho que ali ainda tem uns 2 a 3 aninhos pra queimar. Mas é o que eu escrevi esses dias no Twitter, é uma passagem de bastão. Hoje os protagonistas não são mais Tom Brady, Drew Brees, Philip Rivers. Os protagonistas são Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Deshaun Watson. E a gente se apega. Demora a entender que virou, entendeu? Demora mesmo, mas virou. Não são mais os protagonistas, é uma nova geração chegando. É isso, meu querido Davis. Bom, do outro lado, a defesa dos Chiefs tá melhorando, né? Vamos só falar rapidinho disso. Cara. 1 minuto disso que a gente tem que falar de Seahawks e Rams. Melhorando, o Bashawn Breeland muito bem nas jogadas cruciais. O Frank Clark aparecendo mais no jogo. O time pode não ter conseguido um número de sacks tão alto, mas criou muita pressão no Tom Brady, fez ele soltar a bola. E se essa defesa conseguir crescer nesse momento da temporada, também é importante, porque Kansas City deve ter jogos fora de casa nos playoffs, pelo menos se chegar a semifinal de conferência, e a defesa vai ter que aparecer. Não, mas aí eles vão jogar o Wild Card em casa, eles já são campeões de divisão. Não, sim. O Wild Card sim, mas aí chegando a semifinal de conferência, deve jogar fora, né? Ah, sim. Devem jogar em New England, inclusive. Resumo da paróquia. Russell Wilson pressionado até não poder mais e o uniforme do Jared Goff limpo. Play action funcionando, Todd Gurley com mais de 20 toques na bola, igual vitória dos Rams. Pergunta será que o Seattle Seahawks viu algum tape dos Rams do ano passado? O que era aquela cobertura soft no primeiro tempo? Os caras a 8 jardas da linha de scrimmage? Viram e eu te respondo como. Os Seahawks jogaram o primeiro tempo inteiro no 4-3. Pra parar o Todd Gurley. Não vai dar certo, cara. Aí não deu certo. Não, em tese, taticamente, o problema não foi a questão tática, foi a questão da execução. Da execução, que foi muito ruim. Porque é assim que você para o Todd Gurley. Você coloca 6 homens na linha defensiva ali e você consegue parar ele. O problema é que a execução não foi boa e aí foi pro buraco o jogo. E o problema é que a situação lá na secundária também não foi boa, né? Houve muito espaço, cara. Muito espaço mesmo. A cobertura... O play action funcionou, que é uma beleza. E aí os caras estavam com crossing route, marcação em zona e entrou, passa até não poder mais. Até não poder mais. E aí a defesa se perdeu como um todo. Quando tentou voltar pro jogo já era tarde, né? Já era tarde, essa que é a verdade. E os Rams melhoraram nas últimas semanas, né, cara? A gente tem que dizer isso. Os Rams entraram na briga aí pelo Wild Card forte, vão brigar aí por essa sexta vaga. E assim, podem complicar a vida do San Francisco 49ers num futuro jogo de divisão. É um time que pareceu ter um equilíbrio maior ontem. Agora, como o Jared Goff vai reagir quando pressionado, que é o que a gente vai ver, né? Não, ontem os Rams deram oportunidades para Seattle ganhar o jogo. É que o ataque do Seattle Seahawks ficou em Seattle. Teve aquela pick six bizonha do Goff e depois ele foi pressionado e teve praticamente um punch. As 2 interceptações do Jared Goff foram horrorosas. Todas por culpa dele. Não tem nada assim que você colocar na conta de ninguém. Total. Aquele segundo lançamento, mesmo que tenha sido um erro de rota, tinha um safety no fundo do campo ali naquele setor. Não tem que lançar aquela bola daquele jeito. E agora, Seattle não pode ter essas inconsistências aí jogando numa divisão tão complicada, né, cara? Mas está sujeito a isso a partir do momento que entrou o jogo, vencendo as partidas em média por 3 pontos. É o time que tem vencido sempre no estouro, né? Ganhou por 1 ponto dos Bengals. É verdade. E ganhou do Cleveland Browns, um jogo que também sofreu.
entendeu? Aí o que acontece? Quando o Russell Wilson não tem atuação de MVP, como foi o caso ontem, o Seattle não ganha. Não ganha. E o time perdeu até agora para os Rams, mas perdeu em casa para os Saints e para os Ravens, que são 2 contenders ao Super Bowl. E venceu, e perdeu assim, não foi por pouco, tá? Uhum. Perdeu em 2 jogos em casa, que essas 2 equipes dominaram o Seattle Seahawks. Então é bom ligar o sinal de alerta. Acho que a gente fica muito com aquela imagem do Seattle que venceu os 49ers lá em São Francisco, que realmente foi um grande jogo, né, da equipe, conseguiu vencer naquele finalzinho com o field goal, mas não tem sido um time consistente o suficiente. Não. Acho que isso, principalmente se esse time tiver que jogar fora na pós-temporada, jogar wild card, pode ser um complicador. É isso. Algo a mais, meu querido? Não, acho que desse jogo, assim, foi um jogo, vou falar a verdade, assim, eu achei um jogo meio xoxo, sabe? Não gostei muito desse jogo como vou todo. te falar que comentar esse jogo não foi legal. Foi legal porque eu consegui ler a partida. Sim. Eu me sinto feliz quando eu consigo ler o que tá acontecendo tal, e prever o resto do jogo. Eu falei no segundo quarto, falei várias vezes. Esse jogo aí tá nas mãos dos Rams, o play action tá entrando, a identidade dos Rams é essa e o negócio vai funcionar, e funcionou. Do outro lado, o Russell sendo pressionado, o corpo de recebedores não conseguiu fazer nada. O jogo terrestre também não foi aquela maravilha, o Carson não é o maior dos culpados, o Penny saiu machucado, inclusive. Mas é isso. Davis, algo a mais sobre a semana 14, além do seu podcast que você fez para os nossos assinantes? Rapidinho, ao vivo, já que estamos ao vivo aqui gravando, 17-3 indo para o intervalo, New York Giants ganhando do Philadelphia Eagles, Eli Manning 11 de 19, 179 jardas, 2 touchdowns. Eu falei que esse mais 9,5 ia entrar, né? que surra, hein? E o Carson Wentz jogando tenebrosamente mal. Eu falei que esse mais 9,5 tava com uma carinha gostosa. O que tá acontecendo com o Carson Wentz? Cara, não tenho a menor ideia. Eu tenho uma teoria pra isso. O que é? Sem a ameaça vertical, esse ataque do Doug Peterson tem problemas. Tem, né? É verdade. É um ataque que precisa de um homem que estique, né? As pessoas esquecem a importância do Torrey Smith para esse ataque dos Eagles, campeão do Super Bowl. E eu acho que a escolha do J.J. Arcega-Whiteside não foi boa, porque ele não é esse homem de esticar. Não, ele é um cara de red zone. Ele é red zone total. Red zone possession total. receiver, né? Um cara que vai dominar com o corpo, mas não com a velocidade. Aí então, o Deshaun Jackson machucou e lascou tudo de vez. Então fiquem de olho nos Eagles no draft, que tem algumas armas verticais aí. Possivelmente eles vão estar de olho na primeira rodada. Ok. Algo mais? Não, só isso, André Corti. Muito bueno. É isso, né? É isso. Gente, voltamos então na semana que vem. Aliás, não, antes, né? Temos prévia ainda, né? Temos prévia da semana 15 e voltamos com o podcast assinantes também ao longo dessa semana. E na semana que vem com o recap da semana 15. Ok? Para mais podcasts, para mais conteúdo, não deixe de assinar nosso site em profutbol.com.br/assinar. Tem um podcast solo do Davis para sair nesta terça-feira, se é que já não deve ter saído quando eu publicar isso aqui. E também o outro com boa parte da prévia da semana 15. A semana passada a gente não publicou um podcast aberto de prévia para dar um boi, para agradecer quem assinou nosso site na promoção. Então a prévia da semana 14 foi exclusiva dos nossos assinantes. Acho que é um presente bacana para eles aí. É o nosso presente de Black Friday para você que confia no nosso trabalho e assinou nosso site. Se você perdeu a oportunidade, ainda dá para assinar com o site aí com desconto no plano anual. profutbol.com.br/assinar. Ok, Davis? Certíssimo, Antônio Curti. Então é isso, gente. Um beijo carinhoso para todos vocês. Uma ótima semana para você, ouvinte. Se você está no trânsito, fique calmo, fique tranquilo. Mas buzine se alguém não der seta, porque eu estou nessa missão aí de civilizar as pessoas. Tchau!